Bom, e por fim, será que a regulamentação dos trabalhos remotos, como, por exemplo, os motoristas de aplicativo e tudo mais, não seria uma alternativa para contribuir com a qualidade de vida? Porque, comparando novamente com a Revolução Industrial, nós tínhamos os trabalhadores que faziam 18 horas e tudo mais por dia para poder ter extra. E também temos, hoje em dia, os motoristas de aplicativo que viram noites para poder ter um extra. Então, a regulamentação desses trabalhos remotos não seria uma alternativa? Seria e não, porque, veja bem, os algoritmos dos aplicativos já estão se atualizando para não entregar corridas sequenciais para os próprios motoristas. Tá? Isso já é uma realidade. Engraçado que a tecnologia se autorregulamenta às vezes, né? Dentro de alguns processos. Mas o que acontece é que eu acho que a questão tem mais a ver com o ganho da pessoa, com a necessidade dela. Porque senão ela vai trabalhar em outra coisa, mas ela vai trabalhar. Por exemplo, um dia desse eu peguei um táxi, o cara alugava um táxi, eu nem sabia que isso era possível, ele alugava um táxi, mas ele tinha outro trabalho. Então ele trabalhava durante o dia num trabalho normal, um outro trabalho de escritório, depois ele saía de lá e já saía como taxista. Então, se controlar isso, ele vai buscar outra opção. Eu acho que o que nós temos que fazer realmente é uma distribuição melhor de renda, criar regulamentação, não só por causa disso, mas por causa da exploração dessas empresas em cima do trabalho dessas pessoas sem uma remuneração devida. Tá? E aí eu acho que a regulamentação é mais contra as plataformas, para que elas deem uma certa dignidade para o trabalhador, porque o trabalhador, se ele tem uma dignidade dentro do trabalho, ele não precisa trabalhar em 2 lugares. Mas, de fato, isso não é uma solução tão simples de pensar. Eu acho que tem 2 coisas importantes nesse assunto que você tocou. Primeiro, outro dia eu estava lendo um artigo, falando, não, no Brasil, além do Uber, tem não sei quantos aplicativos nacionais fazendo a mesma coisa. Veja, a hora que eu soube disso, eu falei, não vou usar mais o Uber, certo? Vou usar um aplicativo nacional. Por quê? Consciência cidadã. Porque na hora que eu contrato um aplicativo que não é americano, porque eu estou gerando renda lá para o pessoal dos Estados Unidos, certo? Eu uso o serviço do nacional, legal. Esse é um aspecto. Isso aqui, pouquíssima gente pensa, certo? Quer dizer, o japonês era muito cioso disso. Eu me lembro, na época, há uns 30 anos atrás, os japoneses compravam produto japonês que era mais caro do que o importado, porque era japonês e ele sabia que gerava emprego no país. Perceberam a complexidade da coisa? É claro que se custa 10 vezes mais, não dá para comparar, mas se custa um pouco mais, é mais ou menos o mesmo preço, é uma opção cidadã para você preservar a economia. Segunda coisa, eu tenho um colega que é professor lá da Mecatrônica, ele estava lendo um livro sobre startup, não sei o quê, e leu o case da Uber. E é uma coisa perversa. Eu não sabia disso. Eles mantêm uma central de controle das grandes cidades. São Paulo é uma delas. É controlado lá. O quê? O quanto paga para o motorista. E outro dia eu estava conversando com um motorista de táxi, eu peguei um táxi, aí o motorista falou, quando o Uber começou, eles pagavam uma nota, quer dizer, o motorista de táxi ganhava tanto por mês, eles pagavam muito mais. Para quê? Para roubar o mercado, você fazer dumping. Eu não sabia, eles fizeram dumping. E fizeram no mundo inteiro isso. Bom, tudo bem. Aí eles ficam mudando as regras. E por que mudando as regras? Se pagar muito, vem um monte de gente querer trabalhar. Aí sobra táxi. O que ele faz? Ele baixa o valor. E esse valor fica... Eles é que regulam o preço. Que paga para o motorista, que é o prestador de serviço. Você entende? É uma coisa meio perversa. Aí cabe uma regulamentação, eu acho. Que está em andamento, viu? Que está em andamento. Alguns países já começaram a regulamentar como CLT.
Aí CLT? tornou inevitável como trabalhador com o mesmo direito trabalhista de um trabalhador normal. E no Brasil a discussão ainda está sobre como fazer isso. Para que ele tenha uma dignidade mínima, tá vendo? Para sobreviver. Porque no fundo, o que o motorista de táxi falou para mim, falou, não, é que o meu cunhado, sei lá quem, trabalhava no Uber, depois o negócio começou a não dar dinheiro, aí ele largou, foi fazer outra coisa. Ele falou, o Uber hoje está sendo vantagem para quem tem um segundo emprego. Ou, desculpe, usa o Uber como segundo emprego. Quer dizer, você tem razão, essa coisa precisa ser repensada. Agora, eu não acho que o Uber seja empregador no aspecto tradicional, porque, afinal de contas, ele é um intermediário. O problema é que é um intermediário com muito poder. Esse é o problema. Então, precisa... As tecnologias, o que elas fazem? Elas quebram barreiras, né? De uma maneira geral. Quando chegou a internet, eu não sei se vocês se lembram, precisou mudar a lei, porque a empresa de telecomunicações era para telefone, a empresa de TV era para TV. E a internet? A internet é o quê? Aí abriram para os dois, mudando a lei. Então, essas coisas, essas tecnologias, é muito comum elas entrarem e serem uma coisa nova. Não tem legislação sobre isso. Qual é a regra? Que é o caso da uberização, digamos, da economia. Quer dizer, é ter o intermediário que ganha dinheiro. Só que ele ganha muito mais dinheiro do que os outros. Esse é o problema. Exato. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos a vocês. Tem mais alguma pergunta não, né? Mais uma consideração final? Não, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a discussão foi interessante, pelo menos para mim. E a gente precisa aprender a ser cidadão crítico nesse aspecto e cobrar de todo mundo, né? Cobrar do governo regulamentação, cobrar das empresas os direitos, né? É isso aí. A gente precisa amadurecer como democracia, né? Nesse aspecto. E entender que o futuro começa agora e você ser o agente dessa transformação. Muito obrigado, viu, gente?